Tudo bem? Então eu trago para vocês aí mais duas questões aí, dando continuidade à avaliação de 2010, do primeiro semestre do vestibulinho da ETEC. Eu vou ler para vocês aqui, vamos acompanhar aí, porque é um texto que ele é necessário a leitura para responder as questões 4 e questão 5 aí desse vestibulinho. Então eu vou ler com vocês, vocês vão acompanhando comigo aí. Então, vamos lá. Ele até fala que leia o texto para responder as questões de números 4 e 5. Preocupado com as notícias sobre escassez de água potável no planeta devido ao mau gerenciamento desse importante recurso natural, Marcelo tenta fazer a sua parte para reverter esse processo. Tem procurado adotar atitudes ecopráticas, por isso resolveu verificar quanto gasta de água em um banho. Ele, com a ajuda de seu irmão, que cronometrou o tempo e anotou os resultados, procedeu da seguinte forma. Ele ligou o chuveiro apenas quando já estava despido e pronto para o início do banho. Para se molhar, Marcelo deu 1/4 de volta no registro do chuveiro que ficou aberto por 1 minuto e 18 segundos. Ensaboou-se com o chuveiro fechado por 3 minutos e 36 segundos. Para se enxaguar, abriu totalmente o registro do chuveiro. Finalmente, fechou o registro do chuveiro, encerrando o banho que durou 6 minutos e 54 segundos. Mais tarde, consultando o site da Sabesp, Marcelo obteve os seguintes dados, então, como vocês podem acompanhar na tabela comigo. Se a abertura do registro for de 1/4 de volta, o consumo de litros aí por minuto é de 1,5 litro. Meia volta no registro, um consumo de 3 litros. Uma volta, 6 litros. E, quando o chuveiro está aberto totalmente, o registro, 10,8 litros por minuto. Então, dá para entender o seguinte, que o Marcelo ele teve aí uma duração no banho aí de 6 minutos e 54 segundos, não totalmente esse período aí com o chuveiro ligado e nem sempre com uma vazão constante. Dá para perceber aí que ele ficou aí para se ensaboar, ficou 1/4 de volta do registro por 1 minuto e 18 segundos. E ele ficou aí 3 minutos e 36 segundos se ensaboando, ou seja, com o chuveiro desligado. E depois, quando ele se ensaboou, passando esses 3 minutos e 36 segundos, ele ligou o registro do chuveiro na abertura total, então aí gastando 10,8 litros por minuto. Então, vamos lá resolver essa questão aqui. Então, são duas questões, a questão 4 e a questão 5. Então, vamos lá, aguarde aí e fique atento. Bom, vamos lá então. Aqui a questão 4, como eu tinha comentado. Analisando a situação apresentada, conclui-se que a quantidade total de água que Marcelo utilizou nesse banho foi em litros. Então, vamos analisar aqui esses 3 momentos aqui. Primeiro, eu vou trazer aqui a tabela. Para se molhar, Marcelo deu 1/4 de volta no registro do chuveiro, que ficou aberto por 1 minuto e 18 segundos. Vamos lá. Vamos consultar aqui minha tabela que ela fala o seguinte. Se o Marcelo ele tivesse ficado 1 minuto no banho com 1/4 de volta, ele teria gastado 1,5 litro. Só que aqui o exercício fala que ele ficou 1 minuto e 18 segundos. André, como é que eu vou resolver essa questão? Como é que eu vou saber quantos litros ele gastou em 1 minuto e 18 segundos? Tem diversas maneiras de resolver. Eu posso pensar desde cálculo mental até uma regra de 3. Eu vou pensar aqui dessa forma. Então, se em 1 minuto, eu vou fazer aqui, vamos colocar aqui seria o primeiro momento. Então, que foi o momento em que ele se molhou, né? Então, vamos lá, o momento que ele se molhou. O que aconteceu nesse momento? Ele ficou 1 minuto e 18 segundos. Confere? Eu vou converter tudo isso para segundos. 1 minuto e 18 segundos equivale a 78 segundos. André, onde é que você quer chegar com isso tudo?
eu vou fazer o seguinte. Se em 1 minuto ele gasta 1,5 litro, ou seja, 1.500 ml, eu quero saber em 78 segundos. Então, vou fazer uma simples divisão. Ele gasta 1.500 ml, vou fazer uma conversão aqui, em 60 segundos. Posso cancelar esse zero. Então, eu tenho aqui, dá 2, sobra 3, abaixo o zero, dá 5. Que conclusão que eu tiro disso? Eu tiro uma conclusão que o Marcelo, ele gasta, nesse chuveiro do Marcelo, um quarto de volta gasta 25 ml por segundo. ml por segundo, tá? Ah, mas ele ficou 78 segundos debaixo do chuveiro. Tudo bem, 78 segundos, eu vou vir aqui e vou fazer 25 ml durante 78 segundos. Tá? Eu vou fazer aqui uma multiplicação. Deixa eu puxar minha folha um pouco mais para cá. Então, eu tenho 40, 20, 35 e 17. 0,591. André, o que representa isso? Isso representa que o Marcelo, durante aquele 1 minuto e 18 segundos, ele gastou o equivalente a 1.950 ml, ou, fazendo a conversão, é quase 2 litros, né? Então, vou colocar aqui 1 litro, 950 ml. Tudo bem? Esse foi o gasto dele só para se molhar no banho aí. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro momento. No segundo momento, fala que ele fecha a torneira fecha o registro do chuveiro. Então, se ele fecha o registro, obviamente ali não vai estar tendo gasto nenhum, e ele fica com o chuveiro desligado, segundo o cronômetro do irmão dele, por 3 minutos e 36 segundos. Vou comentar uma coisa para vocês. Ele ficou por esse tempo com o chuveiro desligado, mas no cronômetro do irmão, a hora que ele ligou o chuveiro no máximo, na potência máxima, isso aconteceu com quantos minutos após o início do banho? Então, vamos pensar o seguinte. Então, ele se ensaboou. No momento que ele se enxagou, no momento em que ele se enxagou lá, qual foi o tempo em que ele ligou o chuveiro lá, o registro no máximo? Então, ele já tinha colocado 1 minuto, ele já tinha usado do banho 1 minuto e 18 segundos para se molhar, e usou 3 minutos e 36 segundos com o chuveiro desligado para se ensaboar. Então, a partir da hora que o irmão dele apertou o cronômetro, após quanto tempo ele ligou o chuveiro no máximo? Então, eu vou somar aqui, dá 54 segundos e aqui dá 4 minutos. Então, vamos supor, ligou o cronômetro, ele ficou 1 minuto e 18 segundos, o cronômetro estava rodando. Aí ficou 3 minutos e 36 segundos com ele desligado. Então, lá no cronômetro, a hora que marcou 4 minutos e 54 segundos, ele ligou o chuveiro lá, o registro no máximo. E ele finalizou o banho dele com 6 minutos e 54 segundos, ou seja, 2 minutos após ele abrir o chuveiro com o registro no máximo. Então, como ele abriu o chuveiro com 2 minutos, o chuveiro ficou 2 minutos aberto na abertura total do registro, e eu tenho que a abertura total corresponde a 10,8 litros por minuto, então vou fazer abertura total então vai ser 10,8 litros por minuto vezes 2 minutos. Então aqui dá 16, dá 1, dá 2, uma casa. Então, só nessa abertura total, o Marcelo gastou 21,6 litros d'água no banho. Mais aquele 1 litro 950 que ele gastou no início. Então, eu vou somar os dois aqui. Então, vai ficar 21 litros e 600 ml, que foi no momento de se enxaguar, mais 1 litro
950 ml no momento aí de se molhar para o banho. Então vamos chegar no seguinte, aqui dá 0, 5, 15, 3, 2. Então, quantos litros aí o Marcelo gastou no banho, ele utilizou nesse banho? Então a gente chega aí na alternativa B, que ele gastou 23 litros 550 ml, tá certo? Então essa aí é a resposta da questão 4 aí do vestibulinho do Rosa 2010, primeiro semestre. E aqui a gente vai pensar o seguinte, ó. Eu tô com uma outra folha aqui da questão 5. Então, analise. Então vou ler aqui para vocês. Analise a alternativa que melhor representa o gráfico da quantidade de água consumida em litros em função do tempo em minutos durante o banho de Marcelo. Então vocês lembram lá que o Marcelo deixou o chuveiro desligado por 3 minutos e 36 segundos? Vamos analisar aqui. Aqui é a quantidade de água gasta em relação ao tempo do banho. Se o Marcelo deixou o chuveiro desligado por um instante, então vai ter que acontecer o seguinte, vai ter que por um determinado instante o consumo ser o mesmo. Então, ou seja, se eu pegar essa questão D e essa questão C, e a E também, ela me mostra o seguinte, que teve um gasto, tá? Teve um gasto, foi gastando em relação ao tempo, depois esse gasto ficou contínuo, ou seja, estava com o chuveiro desligado, depois teve um gasto total. Tá? Existem alguns momentos, alguns gráficos aqui que me mostram um gasto contínuo. Né? Existem 3 gráficos aqui. Então, eu descarto essa, porque essa mostra que eu estou tendo um aumento no gasto até em todo instante aí do banho. Então, esses dois aqui eu descarto, o A e o B. Então, agora eu vou analisar. André, como é que você vai ver qual é o gráfico aí que melhor representa essa situação? Vamos olhar aqui o seguinte, ó. Ele ficou 1 minuto e 18 segundos com o chuveiro em 1/4. E 3 minutos, eu vou usar essas duas informações para tentar analisar o gráfico. E ficou 3 minutos e 36 com ele desligado. Então, esses segmentos de reta aqui, que são paralelos ao eixo do tempo, mostra que é o momento que o chuveiro está desligado. Só que aqui, se eu pegar, por exemplo, a alternativa D, aqui mostra que o gasto do chuveiro, o tempo que ele deixou lá em 1/4, olha, é praticamente igual ao tempo em que ele deixou desligado. Né? Se eu olhar aqui proporcionalmente, tá errado, porque eu estou considerando que 1/4 de volta ficou igual ao tempo que ele ficou desligado. E é mentira, porque ele deixou 1 minuto e 18 segundos o chuveiro a 1/4 e 3 minutos com o chuveiro desligado. Então, a melhor alternativa que representa, o melhor gráfico que representa essa situação é a C, porque aqui você tem praticamente aqui 1 minuto, vamos considerar esse intervalo de tempo como 1 minuto e 18 segundos, e aqui como 3 minutos e 36 com ele desligado. Aqui, se você olhar, olha, ele tá mais tempo gastando aqui a 1/4 do que com ele desligado. Então, a alternativa que melhor representa o gráfico que melhor representa aí a alternativa é a alternativa C. Tá certo? Então, eu tenho que analisar aí todas essas questões aí. Tudo bem? Então, fica aí a dica, compartilhem e abraço aí, até uma próxima.